Oiê, amigas, essa semana eu me permiti sofrer. Vocês já se permitiram tirar um dia do mês ou um dia da sua semana e chorar tudo que você tem pra chorar? E ficar mal e achar que a vida acabou? Porque assim, ultimamente estão nos cobrando tanta alta performance, porque até pra chorar a gente tá tendo que marcar um horário. Porque parece que sofrer virou luxo, que você não tem nem tempo pra sofrer. Você tá entendendo? E também não foi nos ensinado que sofrência tem que ser abraçada também, assim como um dia feliz. E quando a gente não faz isso, vai atropelando, vai deixando para depois esse sentimento ruim, carregado, quando a bomba explode, é por uma coisinha assim, ó, que tudo sai fora do eixo. Aí, essa semana, eu me senti uma adolescente entrando no quarto, colocando uma música bem alta, estilo Avril Lavigne, sabe? Encostando na porta, descendo e chorando, bem aqueles filmes anos 90, 2000. Então, por quê? Porque eu não estava escutando que alguma coisa estava fora do eixo. E eu estava atropelando tudo, porque assim, constância, alta performance, tudo que a vida vem nos ofertando, vem falando que a gente precisa ter, né? E eu, amigas, só fui camaré quando eu vi a bomba estourou numa segunda-feira. Amigas, numa segunda-feira, amigas, começando a semana, a bomba estourou. E aí eu tive que me permitir sofrer. E ó, a sofrência, o que aconteceu? Deu uma repaginada. Fui no cabeleireiro, coloquei minhas tranças, ó, inclusive um coraçãozinho na trança, super style, adorei. Tô me cuidando mais. Tive tempo até de marcar dentista para fazer uma limpeza nos dentes, que eu não tava tendo nem tempo para isso. Vocês já tiraram esse tempo para vocês, para cuidar de vocês? Porque o dia que vocês caírem, não vai ter ninguém para ajudar vocês não, tá? Porque eu senti isso na pele essa semana que passou. Então, vamos falar sobre isso? Sofrer não é luxo, tá? A gente precisa se permitir também sentir as coisas ruins da vida e abraçá-las. Porque nem sempre os dias vai ser só felicidade, nem sempre tudo vai estar em ordem. Desordem, ela também faz parte da vida, mas não é porque ela faz parte da vida que ela precisa permanecer. E eu aprendi isso essa última semana que passou. Por quê? Esse último mês, inclusive, a gente está com 103 seguidores. Ai, muito obrigada! Meu Deus, muito obrigada. Eu nem imaginava, tá? Que em um mês a gente ia alcançar a marca de 100, aliás, 103 seguidores. Estou muito feliz. Vários comentários positivos também. Sejam muito bem-vindos, tá? Espero permanecer aqui com vocês. E voltando ao nosso assunto, essa semana que passou, eu estava sentindo que estava alguma coisa fora do lugar, mas eu não sabia o que era. Sabe aquele sentimento de angústia? Que você se sente meio sozinho, que você não quer ver ninguém, que você quer se isolar, mas nada tá tudo indo muito bem, parece. O seu trabalho tá legal, você tá entregando, você tá tendo sua alta performance, você tá indo pra academia, se alimentando bem, era o que estava acontecendo comigo, mas eu sentia que dentro de mim alguma coisa estava fora do lugar. E aí, quando eu olhei a minha volta, o meu quarto estava uma zona, todo bagunçado. A minha casa estava de perna pro ar. E eu comecei a entender que, ó, tá tudo na desordem aqui, minha amiga. Se aqui por fora sua casa está na desordem, imagine dentro de você. Porque assim, a gente tava, né, se atropela tanto em entregar, em ter alta performance, que o sofrimento, ele vira luxo, não tem nem tempo. Que arrumar a casa também, nossa, não tenho tempo. Preciso entregar, preciso focar no meu trabalho. E a gente vai se deixando para depois. E essa semana, como eu falei para vocês, segunda-feira, aquela coisa né, no início de semana que você fala, oh, essa semana minha vida muda. E minha vida mudou realmente, mas ela mudou no sofrimento. E aí também entendi que é no sofrimento, meu amor, que você tá por você, sozinha, tá? Você que não levanta e vai arrumar a sua bagunça que você mesma fez, para você ver o que não acontece. Aliás, o que acontece. E segunda-feira, eu meio que me desalinhei. Ó, o sol aparecendo, que maravilha, pra gente falar de coisa boa. E aí, na segunda-feira, um negocinho assim, ó, bum, acabou meu dia. E aí eu falei, não, peraí. Hoje eu não vou trabalhar. Porque graças a Deus eu tenho essa autonomia também, né? Quando eu quero trabalhar, eu vou, e quando eu não quero também não vou, fico dentro de casa. E aí foi o que aconteceu. Falei, não vou trabalhar essa semana. Essa semana não. Nesse específico dia, na segunda-feira, eu não vou trabalhar, porque eu preciso organizar o que está me afetando dentro de mim e organizar essa bagunça que eu causei
no meu quarto, na minha casa, e eu não arrumei e não prestei atenção, que era isso também que estava me deixando fora do eixo. E aí eu tirei esse dia pra chorar, mas eu chorava, e eu nem sabia o porquê eu estava chorando, gente. Eu nem sabia, não sabia o porquê. E aí sabe o que eu fiz? Eu entrei no meu YouTube e olhei todos os vídeos que eu fiz e me escutei. Porque também tem isso. Quando você coloca pra fora, quando você se escuta, parece que as coisas voltam para o lugar. Por isso que terapia é importante, porque na verdade você está contando o seu problema para uma pessoa, mas você, ao mesmo tempo que você está falando, você está se escutando. Então por isso que eu falo, vamos fazer vídeo? Faça um vídeo. Porque além de você estar ajudando outra pessoa, você também está se ajudando, tá? E aí, gente, fui lá, maratonei todos os meus vídeos e entendi que eu estava falando nos vídeos. O sofrimento, ele não é o problema. O problema é a gente não se permitir sentir. Esse é o real problema. Porque muitas das vezes a gente fala, eu tô sofrendo. Mas a gente não tira aquele dia pra sofrer mesmo. A gente vai deixando, vai indo. E vocês já perceberam que um dia feliz, ele passa assim, ó. Você tá com um amigo, você tá com a sua família, você tá se divertindo, você tá no seu momento feliz, alegre, ele passa muito rápido. E o sofrimento, ele se prolonga, mas não é porque o sofrimento se prolonga. O que eu entendo é que a gente vai sofrendo um dia, uma horinha do dia. E aí, depois, no outro dia, a gente sofre mais uma horinha, ao invés de sentir, de abraçar o sofrimento em um único dia. Porque o dia feliz, ele passa. E o dia triste, ele também passa. E quanto mais você se permitir sofrer, mais abraçar o seu sofrimento, ele vai passar mais rápido. A gente começa a sofrer parcelado. Um dia, uma hora. Amanhã eu sofro mais um pouco. E não. E quando você vê, já passou 6 meses, você continua sofrendo aos poucos, ao invés de você sofrer um dia só, sabe? Abraça o sofrimento naquele dia. Domingo. Hoje eu vou me permitir sofrer. Vou colocar músicas tristes, vou sim chorar e não vou saber o porquê eu estou sofrendo. Mas lá no fundo, lá no seu íntimo, você sabe o porquê você está sofrendo. Muitas das vezes é porque lá atrás alguém te falou alguma coisa e você reprimiu, não colocou para fora. Porque lá atrás você deixou passar porque estava muito atarefada e não deu tempo de prestar atenção. E aí quando você vê, minha amiga, a bomba ela explode. E quando você precisa se levantar, é você por você. Nada além disso, tá? É só você que se levanta. É só você. E eu não estou aqui banalizando o sofrimento, porque eu sei o quanto dói. E às vezes é insuportável. É uma dor. E a dor invisível é a pior de todas. Porque quando você faz um corte, você sabe onde está doendo. Mas quando é a dor invisível daquele sofrimento, é insuportável. É insuportável. Mas você já percebeu que quando você chora, alguma vez você já chorou aquele choro sentido que parecia o mundo ia desabar sobre a sua cabeça? É aquele choro que lava a alma, ele lava a sua alma. Mas depois, sabe o que parece? Eu sinto que depois que passou tudo aquela coisa ruim que eu coloquei pra fora, que eu chorei, que eu gritei, parece que a vida se abre pro novo. Parece que você enxerga com clareza. Parece que todas as lágrimas limpou tudo que tinha e você enxergar diferente. E talvez esse é o ato mais corajoso que você se fez por você. Você teve a coragem de se abraçar, de entender que aquele dia aconteceu, mas ele também vai passar. Você não está sofrendo por prestações. Você escolheu e a dor te escolheu naquele dia para você sofrer. E você não ficou com medo. Você abraçou e falou: tá bom, vamos aí, é isso, vou chorar, tá tudo certo. Mesmo que seja insuportável, você aguentou. E parabéns, amiga, por ter aguentado, porque eu achei essa semana que eu não ia aguentar. Por um momento eu falei: não, o que, que eu estou fazendo aqui? Sabe? A gente se questiona, porque parece que tá dando tudo errado. Mas a gente foi condicionado. Parece que nós fomos condicionados a não sofrer, sabe? A ignorar tudo que é de ruim. E a vida não é só coisa boa, né? Vocês já perceberam, amigas? Escreve aqui se você já percebeu que a vida não é só coisa boa. Você já. Sabe quando você tá naquela maré? Cheia de alegria, cheia de. Nossa, meu Deus, venci na vida. E do nada, faz assim, ó. E tudo desmorona na sua cabeça. E você fala: meu Deus, o que, que eu fiz? Socorro. Mas você não fez nada. É a vida. A vida não é linear. Não sei quem ensinou isso pra gente, que a vida é linear. A vida é altos e baixos, mas quando você tá no baixo, se permita sofrer. Se permita se abraçar. A dor também é bonita. Ela
faz a gente tirar lições de lá que na alegria a gente não percebe. Mas é na dor que lá naquele fundo do poço, sabe? Que a gente enxerga a vida de outra maneira. Mas também no fundo do poço, não sei se te contaram, mas muitas das vezes eles têm mola. O fundo do poço tem mola. Quanto mais lá embaixo você tá, mais o seu salto vai ser incrível, maravilhoso. Todos nós, em algum momento, precisamos nos encolher para voltar a florescer. E volto a repetir, a vida tá tão corrida que nos mínimos detalhes a gente não tá prestando atenção. Então não se esqueça que o fundo do seu poço também tem mola, tá? Beijo.